Então, o primeiro requisito essencial para o testamento público é que ele seja lavrado diante de tabelião, diante de um tabelião. O que mais? Inciso primeiro, lavrado o instrumento, ser lido em voz alta pelo tabelião, ao testador e duas testemunhas, a um só tempo, ou pelo testador, se o quiser, na presença destas e do oficial. Então é uma formalidade importante, né? Uma formalidade importante, da qual não pode abrir mão o tabelião. Ou ele lê em voz alta, ou lê o próprio testador. Então o testamento precisa ser lido em voz alta, por um ou por outro. Se pelo tabelião, na presença de duas testemunhas e do testador, se lido pelo testador, na presença também de duas testemunhas e do tabelião. Então a leitura é ato essencial, como é ato essencial a presença de duas testemunhas. Terceiro, ser um instrumento em seguida a leitura assinado pelo testador, pelas testemunhas e pelo tabelião. Então, um instrumento que nada mais é do que uma escritura pública precisa ser assinado pelo testador, pelas duas testemunhas e pelo tabelião. Então, o testamento público nada mais é do que uma escritura pública de um testamento público. Então, em escritura pública, nós podemos ter todo e qualquer negócio jurídico. Vocês sabem que, por exemplo, para a transferência da propriedade de bens cujo valor ultrapassa 30 salários mínimos, há necessidade de que a compra e venda, a venda e compra, seja estabelecida através de escritura pública. Senão, o registrador lá no registro de imóveis não vai fazer a transferência da propriedade. Uma formalidade prevista em lei. A existência de escritura pública. Então, a escritura pública é esse escrito público feito por alguém que tem fé pública, que é o tabelião, e que fica guardado lá no tabelionato. Fica guardada lá no tabelionato. Interessante que às vezes a pessoa recebe a escritura pública de compra e venda, né, e guarda aquilo assim como se fosse fosse ouro, né? Se eu perder isso daqui, eu perco a propriedade do meu apartamento. Alguém vai lá, compra um apartamento, né, faz uma escritura pública no tabelião, pega essa escritura pública, né, e guarda. Na verdade, essa pessoa não tem escritura pública, essa pessoa tem uma certidão da escritura pública que está lá no tabelionato. E se ela perder essa escritura pública, ou essa certidão da escritura pública, vai lá e pega outra. O importante, então, da escritura pública é que essa escritura pública, o escrito público, ele está num livro lá guardado com tabelião. Para qualquer pessoa. Se eu chegar lá e disser, olha, tem uma escritura pública ali que a Maria vendeu um apartamento para o Manuel. Eu quero uma certidão dessa escritura pública. Posso? Em tese, sim. E se o tabelião perguntar, tu quer para quê? Eu posso dizer o seguinte, não te interessa. Eu quero porque eu quero. Certo? Por quê? Porque aquela escritura, como o nome diz, é uma escritura pública. Ou seja, é para se dar conhecimento a toda e qualquer pessoa que quiser ter dela conhecimento. Certo? Então, a escritura pública tem esse sentido. E isso vale para o testamento também, né? Alguns doutrinadores fazem uma crítica, né? Existem estados, se não me engano, até São Paulo, parece que cria alguma restrição, aqui em Santa Catarina não sei. Se cria uma restrição para se ter acesso à escritura pública de testamento. A crítica é, mas a pessoa fica sabendo, daí pode ir lá pressionar o testador e tudo mais. Eu acho que a gente tem que acabar com essas coisas, né? Mas se ela quer saber, que saiba, né? Tem um testamento, está deixando metade para o fulano, isso é a minha vontade, respeita, né? Por que esconder essa vontade só para o momento posterior ao da morte, né?
não vejo razão, né, para se fugir essa regra extremamente importante, que é a da publicidade dos registros públicos. Se o registro que é público, né, se eu não posso ter acesso ao registro público, evidentemente que ele deixa de ser público. Então é da natureza do testamento público, ou deveria ser da natureza do testamento público, que todos pudessem ter acesso a ele, ao seu conhecimento, ao conhecimento do seu conteúdo, da sua existência. Então, observadas essas formalidades, nós temos um testamento público válido. Parágrafo único. O testamento público pode ser escrito manualmente ou mecanicamente, bem como ser feito pela inserção da declaração de vontade em partes impressas de livro de notas, desde que rubricadas todas as páginas pelo testador, se mais de uma. Um dispositivo como esse hoje, né, em que tudo é computadorizado, né, pede até razão de ser, né, de você fazer manualmente. Em Santa Catarina mesmo, isso seria até impossível, né, porque existe um sistema, né, aí, eletrônico para registro desse tipo de escritura pública, né? Muito embora ele seja posteriormente impresso e de fato fique guardado enquanto impresso, né? Mas o que se faz é efetivamente através de uma digitação, e não faz mais sentido então falar em manuscrito. 1865. Se o testador não souber ou não puder assinar, o tabelião ou seu substituto legal assim o declarará, assinando, neste caso, pelo testador, e, a seu rogo, uma das testemunhas instrumentárias. Então, a pessoa não sabe assinar, não sabe escrever, né? Ou está incapacitada para isso. É capaz de declarar a sua vontade, mas, né, não consegue assinar. Vamos imaginar que alguém que perdeu o movimento das mãos, né, não consegue assinar. Certo? Perdeu o movimento da mão direita, destro, né? Vai assinar com a mão esquerda porque não vai ficar sua assinatura ali. Então, não pode assinar porque não sabe ou não pode, efetivamente, né, por uma questão física. O testador poderá fazer em seu lugar, e também uma das testemunhas a rogo, ou seja, a testemunha assina como se ele, testador, estivesse assinando. E essa circunstância vai constar na escritura, né? O tabelião vai constar lá, olha, a pessoa não sabe assinar, né? Não sabe escrever, ou a pessoa estava incapacitada naquele momento para assinar, e por conta disso, então, eu assino aqui e a rogo dela assina uma das testemunhas. 1866. O indivíduo inteiramente surdo, sabendo ler, lerá o seu testamento. E se não o souber, designará quem o leia em seu lugar, presentes as testemunhas. Então, primeira pergunta: o surdo pode testar? Sim, pode. E a leitura? O surdo lê, se souber, ler. Se não souber, quem que vai ler? O tabelião? Vejam, lá no geral, né? Nós não estamos falando da pessoa plenamente capaz, sem nenhum problema. Ela lê ou o tabelião lê? Surdo. Lê ou surdo? Sabendo ler. Então nós temos essa ordem aqui. E essa formalidade precisa ser observada. A pessoa é surda, quem que lê o testamento? O surdo, sabendo ler. E se ele não sabe ler, quem lê? O tabelião? Não. E se não souber, designará quem o leia em seu lugar, presentes as testemunhas. Olha só, presentes as testemunhas. Pode ser uma testemunha? Não. Então nós teremos que ter, no caso do surdo, mais uma pessoa, se ele não souber ler. Sabe ler? Ele que lê. Não sabe ler? Ele vai designar uma pessoa além das testemunhas para fazer a leitura. Daí nós teremos aqui mais uma pessoa. Ele, testador, surdo, tabelião, duas testemunhas e uma pessoa por ele indicada para que faça a leitura do seu
testamento. E o cego? 1865. Ao cego só se permite o testamento público, que será lido em voz alta 2 vezes, uma pelo tabelião ou por seu substituto legal e outra por uma das testemunhas designadas pelo testador, fazendo-se de tudo circunstanciada menção no testamento. Então vamos lá. Pode testar o cego? Já vi algumas vezes questões relacionadas a isso em concurso, né? Vocês podem estar pensando aqui, professor, mas isso é tão pouco comum, tal, por que nós estamos estudando, nos aprofundando? Muitos de vocês pretendem fazer concurso público. E mesmo aqueles que não pretendem, como eu disse, essa é uma área extremamente interessante e nova no direito, né? As pessoas estão começando a se dar conta que é interessante haver um planejamento da vida e aspas, planejamento da morte, né? Ou seja, um planejamento sucessório, né? A partir do momento que nós evoluímos em todos os sentidos, nós perdemos essa coisa de, não vou fazer testamento, né? Uma vez eu fui visitar um parente, uma tia de muita idade, né? E como os meus avós maternos faleceram, meu avô materno faleceu muito cedo, eu não o conheci, minha mãe também não o conheceu muito, e eu tinha interesse em saber alguma coisa dele, né? E comecei a perguntar para aquela tia, que tinha conhecido, tia, como é que era o avô e tal, e tal, e tal. Ela virou para mim e disse assim, olha, eu não gosto de falar de falecidos. Então percebe que isso é uma coisa cultural, né? Ela não queria falar de uma pessoa que já tinha morrido, né? Então a morte é ainda alguma coisa que nos incomoda, né? A ideia da morte nos incomoda. A partir do momento que nós passamos a tratar a ideia da morte com a naturalidade necessária, nós vamos começar a pensar também nesse planejamento sucessório, né? E isso se torna então uma área interessante e importante do direito, para que o profissional do direito também esteja preparado, caso seja procurado por algum cliente para tratar disso, né? Por isso esses detalhes. Aparece lá um cliente seu que é cego. Olha, eu quero deixar um testamento, eu posso? Você não vai mandar lá um WhatsApp, uma mensagem no Instagram para o professor para perguntar, é só lembrar, não, é possível, está lá escrito que é possível o cego deixar em testamento. Mas, nesse caso, o testamento necessariamente tem que ser público. Então, nós já vamos deixar de lado o cerrado, o particular que nós vamos estudar daqui a pouco. O cego pode testar, mas o seu testamento tem que ser necessariamente público, ou seja, lavrado na frente do tabelião. Observado o seguinte, tem que ser lido em voz alta 2 vezes. Que não se exige nas formas anteriores. Cego, 2 vezes, lido em voz alta. Uma pelo tabelião. Então o tabelião lê 1 vez. E quem mais? Outra por uma das testemunhas designada pelo testador. Então, a lei diz, olha, tabelião, tu tem que ler. Tabelião lê. Quem mais lê? Uma das 2 testemunhas, a indicada pelo testador. O testador diz, olha, fulano de tal, que também é testemunho, vai ler o testamento, fazendo-se de tudo circunstanciada a menção no testamento. Então tem que constar no testamento. Só, olha, a pessoa é cega, o testamento foi lido por mim, tabelião, foi lido pela testemunha fulana de tal, que foi designada pelo testador. Então, a primeira forma de testamento, primeira forma ordinária de testamento, o testamento público. Observadas, então, essas exigências legais. O testamento público, então, sempre vai ser lavado na frente de tabelião, na presença de 2 testemunhas. O testamento precisa ser lido. Sempre vai ser lido. Se surdo, o testamento vai ser lido? Não. 1866. O testamento vai ser lido se não o souber ler
designará quem o leia em seu lugar, presentes as testemunhas. Surdo sabe ler? Ele vai ler. Não sabe ler? Uma pessoa vai ler que não as testemunhas. Cego pode testar? Sim, desde que público o testamento. Leitura 2 vezes, uma ao tabelião e outra uma testemunha designada pelo testador cego. Então, testamento público, observadas esses elementos essenciais, né, terá plena validade. E vamos gravar aqui e entender que é a forma mais segura de testamento. Por quê? Porque lavrada na frente de tabelião que dispõe de fé pública. Fica guardado lá com o tabelião. Né? A escritura pública, na verdade, fica lá no livro, né? Guardado pelo tabelião. Perde o testamento, não importa. Né? O testamento, na verdade, está lá, né? Naquela escritura pública. O testamento que a pessoa eventualmente tem consigo é uma certidão. Né? Uma certidão de inteiro teor do testamento que está lá registrado. Perdeu essa certidão? Não tem problema. Né? Vai lá e vai conseguir uma nova certidão com o tabelião. A forma mais segura, então, de se deixar bens através de testamento, o testamento público.